Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês estão bem? Então tá. Vamos aprender um outro conteúdo super importante que vocês vão conseguir entender tudo que eu estava falando até agora, tá? Lembrando sempre que cuidem na descrição do vídeo, se tiver algum link, algum formulário, eu peço que vocês respondem, fiquem bem atentos. Se precisarem olharem de novo esses vídeos, olhem, fiquem bem à vontade. O nosso objetivo é que vocês consigam entender o que a gente está passando para vocês, tá bem? Então vamos lá. Pensando aqui comigo, vocês acham que o pai e a mãe de vocês, eles moram dentro de uma casa ou de um apartamento? Será que a gente não precisa pagar nada por esse terreno? Não precisa, a gente só mora ali, tá tudo certo, a gente não precisa pagar nada sobre isso? E quem mora no interior, será que paga alguma coisa, né, pela terra onde eles estão plantando, onde eles estão fazendo suas atividades agrícolas? Vocês não sabem. Então vou dizer para vocês que a resposta é sim. Sim, a gente paga alguns valores sobre esses terrenos que a gente usa tanto na cidade quanto no interior. Então venham comigo para a gente aprender quais são essas taxas. Então, o que a gente paga? São tributos, né? Os tributos eles se subdividem em três grupos: impostos, taxas e contribuições. A gente vai ver cada uma dessas para vocês conseguirem entender um pouquinho, tá? O que é o imposto? O imposto é um tributo de maior importância para o Estado. O governo, né, recolhe esses impostos sem necessariamente ter um destino para esses valores. Então, eles recolhem esses impostos e eles destinam para o que eles acharem melhor. Não tem um destino certo, né, para esses valores que a gente paga. O principal objetivo desse imposto, né, desse tributo, é manter o governo funcionando e abastecer os cofres públicos, que nem na fotinha ali do lado, né? O cofre do governo tem que estar sempre cheio de dinheiro, sempre cheio de dinheiro. Por isso que a gente paga tanto imposto. E esse valor que eles recolhem de imposto, eles podem destinar para as atividades mais emergenciais, as que são prioridades, né? Ou para alguma outra coisa que eles acham necessário. Ele não tem um destino fixo, tá? É importante que vocês entendam isso. Então, a gente tem impostos nas três esferas, né? No município, no estado e federal, né? No município, no caso de Santa Maria, tem o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano. Quem mora na cidade paga o IPTU. E o ISS, que é Imposto sobre Serviço. A maioria dos serviços tem esse imposto. Então, no município, no caso Santa Maria, que o prefeito, no caso o município, tem a obrigação de cobrar esses impostos aqui. No estado, então, no Rio Grande do Sul, quais são os impostos que podem ser cobrados pelo estado? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, quase todas as mercadorias têm esse imposto, e o IPVA. O IPVA do carro que o pai e a mãe de vocês pagam é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. É dever do Estado cobrar esse imposto. É importante que vocês entendam qual imposto é referente ao município, ao estado e o federal. Os federais, né, são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esses eu acho que vocês nunca ouviram falar ainda, mas existem o IPI e o IOF. O IOF é questões de operações financeiras. Então, a gente já viu o que era imposto, agora a gente vai ver o que é a taxa, que é o segundo grupo. O que é a taxa? O conceito de taxa faz referência a uma cobrança diretamente relacionada à prestação de serviço público ou do poder de polícia, né? Então, a taxa ela é mais direcionada. O imposto a gente paga, mas não tem muito direcionamento no valor. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de taxas que a gente paga, né, que são cobradas para os cidadãos. Por exemplo, taxa de emissão do documento. Quando pedimos para emitir RG, CPF, passaporte, carteira de motorista e outro. Todos esses documentos que a gente faz, ou pede para renovar, ou perde, vai lá e tem que fazer a segunda via, a gente sempre precisa pagar uma taxa.
tá? No caso do RG, a primeira vez que a gente faz, né, a gente não paga nada, mas a segunda via, quando a gente vai refazer, né, depois de um certo tempo a gente precisa refazer, porque o nosso rosto, o nosso formato muda um pouquinho, a gente paga uma taxa, tá? Taxa de licenciamento anual do veículo, taxa de registro do comércio, coleta seletiva de lixo, a gente paga taxa para os coletores de lixo, né? Para aquelas pessoas que vêm coletar o lixo. Então a gente paga a taxa, isso vai para o governo paga esses funcionários, né? E as contribuições, que é a nosso último grupo, né? Esse tributo ele não é tão comum quanto o imposto e as taxas, né? As contribuições são menos comuns. Então, a contribuição de melhoria é cobrada com o intuito de fazer face aos custos de obras públicas. Por exemplo, aqui em Santa Maria, os viadutos que estão construindo na cidade, o pessoal que mora ali perto teve que pagar, no caso, uma contribuição, um certo valor de contribuição, porque aqueles viadutos vão valorizar de alguma forma o imóvel que está cedido ali perto. No caso, perto desses viadutos tem um hotel ou um terreno. O valor desse imóvel vai subir, porque esse viaduto que foi construído vai facilitar o acesso, vai facilitar a locomoção, então vai ter um aumento no valor desse imóvel. Por isso que as contribuições só podem ser cobradas, né, quando tem uma valorização nos imóveis cedidos ali próximo, né? Aí tem o intuito de fazer face aos custos de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, né, que nem eu falei, tendo como limite total a despesa realizada, tá? Então aqui eu deixei alguns exemplos, né, de contribuições que a gente pode ver, né? Por exemplo, o poste de luz, a gente paga uma contribuição. E o asfalto, quando é asfaltada, né, a nossa rua, está valorizando o nosso imóvel que está ali cedido, está facilitando a locomoção, o acesso. Então, por isso, a gente vai pagar taxas. Desculpa. A gente vai pagar contribuições, né? Ou seja, tributos que são recolhidos para arrumar asfalto, iluminação pública ou obra que ocorra na cidade. Então, sempre quando tiver essas obras, para que a gente fique ligadinho, né, se a gente não vai ter que pagar alguma contribuição, né, de melhoria. Justamente, contribuição de melhoria visa melhorar o acesso, a locomoção, todas essas questões, tá bem? Então, esse vídeo aqui, ele vai chegando ao final também, ele foi bem curtinho, só para mim conseguir explicar para vocês esses três impostos, né? Esses três tributos, que é os impostos, as taxas e as contribuições, para vocês ficarem por dentro, entenderem, perguntem para o pai e a mãe de vocês quais eles pagam, se eles conhecem mais alguns, se eles conhecem esses que foram apresentados aqui no vídeo, tá bem? Então, fiquem ligados no canal, daqui a pouquinho tem mais vídeo, tá bem? E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que ficaram com dúvida, comentem aqui embaixo do vídeo, tá? Fiquem bem à vontade, a gente vai responder para vocês assim que a gente visualizar o comentário, tá bem? Então, se cuidem, fiquem com Deus e até mais, tá?